Eu quero dar uma palavra bem rápida aqui sobre o tema: não temas, eu te fortaleço, força e fé para tempos difíceis. Vamos começar hoje uma campanha de 7 sextas-feiras em cima desse tema. Então levante a mão e diga assim: não temas. Fala assim com voz de vitorioso: não temas, eu te fortaleço. De novo. Mais uma vez. Você pode, com mão de profeta e boca de profeta, falar isso para quem está à sua esquerda e à sua direita: não temas, eu te fortaleço. Glória a Deus. Aleluia. Talvez tudo que alguém estava aqui precisando ouvir era isso, não é? E você falou para essa pessoa. Então, irmãos, hoje nós vamos meditar sobre a promessa poderosa de Deus: não temas, eu te fortaleço. Em tempos difíceis, nós podemos encontrar força e fé nas palavras de Jesus. Para ilustrar essa mensagem hoje, nós vamos olhar para a vida de Josué, um homem que enfrentou grandes desafios com coragem e fé. Hoje à tarde eu estava estudando um pouquinho sobre a vida de Josué, e o nome dele significa Deus é salvação. O que significa o nome de Josué, igreja? Deus a salvação. É o mesmo de Jesus, não é? Se você colocar o mesmo significado de Jesus, Josué e Jesus. E ele era filho de um homem chamado Num, da tribo de Efraim. E desde jovem, Josué demonstrou um espírito de coragem e lealdade. Se existem 2 palavras que nós poderíamos definir a personalidade de Josué, é que ele era o quê? Ele era corajoso e ele era leal, não é? A sua lealdade a Moisés era evidente, e ele acompanhava Moisés. E aqui é uma história tão interessante, irmãos, está em Êxodo 33:11, que ele, vocês que já estudaram a Bíblia ouviram a mensagem, que no deserto tinha o quê? Eles não tinham uma igreja no deserto, eles tinham o quê? Uma grande tenda, tipo essas de lona, não é? Que eles, quando eles andavam, por quê? Porque tinha uma nuvem que eles seguiam, a nuvem de dia e a nuvem de noite. E às vezes a nuvem parava, a nuvem era Deus, era o poder de Deus, era como se fosse Deus comandando aquele povo pelo deserto. Às vezes a nuvem parava, e aí a nuvem ficava ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses parada. Então eles armavam o quê? Acampamento. Eles armavam, cada família armava a sua barraca, e aí eles armavam um lugar de adoração, que era uma tenda muito grande. Eu não sei se vocês já viram aquele desenho, aquela fotografia que eles fizeram, que a tenda, de noite assim, descia fogo, né, da nuvem. Deus vinha em forma de fogo assim, e descia sobre a tenda. Era Deus descendo sobre a tenda, e só Moisés podia entrar naquela tenda, porque Moisés falava cara a cara com Deus. Era o único que Deus se permitia, não é? E ele falava face a face com Deus. Que privilégio desse homem, não é? Falar face a face com Deus. Então, eu imagino assim que não tinha um dia agendado para Deus descer naquela tenda, não tinha ali, né, uma hora marcada. Era quando o fogo descia, então Moisés sabia que Deus queria falar com ele para dar um direcionamento, e então Moisés ia para a tenda, e ali ele ficava, né, ouvindo Deus, até Deus terminar o que tinha que falar para ele. E Moisés tinha esse moço Josué, que era o discípulo dele. Então Josué andava lado a lado com ele todo o tempo. E diz que Josué ia com ele até a porta da tenda, mas não entrava. E aí ele sentava na porta da tenda e ficava ali. Eu não sei, eu estava pensando hoje, eu não sei se ele ouvia o que Moisés falava com Deus, o que Deus falava com Moisés, porque era só um pano que separava. Provavelmente ele devia ouvir todo o diálogo ali, mas ele ficava na porta da tenda. E a Bíblia diz nesse versículo que aí Moisés saía e Moisés ia embora, mas a Bíblia diz que Josué, ele ficava sentado ali à porta da tenda.
Ele amava a presença de Deus. Ele amava Deus. Essa atitude dele demonstra o quê? Que ele gostava da presença de Deus. Não tinha uma hora marcada, terminou o culto, eu vou embora para casa. Não, ele ficava ali porque ele amava, né, aquele lugar, porque Deus se manifestava ali. E esse era o Josué. Agora eu imagino eu imagino assim, Josué por 40 anos, aquela cena de, quem sabe, toda semana ele ouvia ali, ficar sentado ali, refletindo no que ele tinha ouvido Deus falar para Moisés. Imagine que coisa que era, não é? E nós vemos que Josué não se afastava da tenda. E essa proximidade, dedicação à liderança de Moisés mostravam o que? O caráter de Josué e sua disposição de servir fielmente, porque afinal ele serviu 40 anos. Eu sempre disse que a unção que você respeita é a unção que você recebe, mas não é verdade, é meia verdade. A unção que você serve é a unção que você vai receber. Por quê? Porque Josué, ele servia Moisés, servia o ministério de Moisés, ele amava a Deus de todo o coração, e ele serviu o ministério de Moisés, e ele amava Deus porque ele queria estar perto da tenda. Sabe qual é o segredo, irmão, da gente ser uma pessoa de sucesso, ter vitória? É a gente não se afastar da tenda. Diga comigo, eu não vou me afastar da tenda. Fale, bate no ombro do irmão, fala, irmão, jamais se afaste da tenda. Ah, Cristiano, eu não estou vendo tenda nenhuma. Eu quero comunicar a você que você está dentro da tenda. Amém? A igreja hoje é a tenda onde Deus está. Qual é o seu amor por Deus? Você ama estar aqui, porque aqui Deus se manifesta ainda de uma forma mais poderosa, mais íntima. Aqui Deus desce e não fala só comigo, hoje Deus fala com todos, amém? Deus não fala mais só com Moisés, Deus fala com todas as pessoas. E Josué foi também um dos 12 espias enviado por Moisés para explorar a terra prometida. E o seu melhor amigo, o Arthur que fala, né? Meu melhor amigo é fulano de tal lá na escola. Meu melhor amigo, se fosse Josué ele ia dizer, meu melhor amigo é o Caleb. Caleb era o seu melhor amigo, era o seu parceiro. E então ele tinha esse melhor amigo, e eles foram em 12. Só que quando chegou lá, espiar a terra, eles viram que a terra era maravilhosa. A terra era igual, eu estava falando aqui, a terra era igual ao Mato Grosso, né? Terra próspera, terra boa. Mas aí eles viram que ela morava na terra gigantes, homens grandes. E a Bíblia diz que eles se sentiram como gafanhotos diante daqueles homens. Começaram a chorar, desanimaram. Líderes, mas só Josué e Caleb que falou, não, o que vocês estão falando, gente? Vamos para cima, Deus é conosco, eles vão ser nosso pão, nós vamos acabar com eles como pão. Vamos que Deus é com a gente, não importa quem a gente seja, o tanto que a gente tem, o exército que a gente tem, nós vamos conquistar a terra, é promessa de Deus. Agora eu fico pensando, por que o Josué, ele tinha essa convicção tamanha? Porque ele conhecia Deus da tenda. Ele sabia que Deus era real. Ele não era só um religioso. Ele ouvia Deus o tempo inteiro lá falando com Moisés. Ele falou, esse Deus que desce na tenda em fogo, flamejando, esse Deus nos dará vitória. E por que Caleb foi o cara que creu junto com ele? Que os dois andavam juntos. E eu imagino que o Josué falava para ele tudo que ele tinha ouvido na tenda. Cara, amigão, eu fui acompanhar Moisés, o fogo desceu, Deus falou isso, falou aquilo outro e tal. Eu fiquei sentado lá só recebendo depois. Moisés foi embora, mas ainda tinha glória, ainda tinha unção, eu fiquei recebendo. Com quem você tem andado? Com quem está perto da tenda ou com quem está longe da tenda?
Quem são os seus amigos? Quem são que influencia? Quem são os que fazem a tua cabeça? Aqueles 12 não fala que eles tinham contato com Josué assim. Eram líderes de outra tribo. Mas Caleb era amigo de Josué, que era amigo de Moisés, que era amigo de Deus. E ele foi um desses 12 que acreditaram que Deus daria terra aos israelitas, apesar dos gigantes que lá habitavam. Após a morte de Moisés, Deus escolheu Josué para liderar os israelitas na conquista de Canaã. E a tarefa era gigantesca, e os desafios grandes, mas Deus prometeu estar com Josué assim como esteve com Moisés. E nessa trajetória de Josué que encontramos exemplos inspiradores de força e fé que podem nos guiar em nossos próprios desafios. Eu quero falar aqui sobre a promessa de Deus para Josué. Quantos aqui tem uma promessa de Deus para alguma área da tua vida? Eu quero declarar, tua promessa é maior do que a sua dor. Tua promessa é maior do que a sua dor. Tua promessa é maior do que a sua dor. Tua promessa é maior do que a sua dor. Você pode dizer amém? Olha para esse irmão, bate no ombro dele e diga, tua promessa é maior do que a sua dor, meu irmão. Aleluia. Não sei qual é a dor que você está passando, qual é a prova que você está passando, mas a promessa de Deus na tua vida é maior do que a sua dor. A tua promessa é que a sua família vai ser salva? Creia nela, ela é maior do que os problemas que você está passando agora. Tua promessa é que o seu casamento vai ser restaurado, então ela é maior do que as humilhações que você está passando agora. Tua promessa na vida financeira é que você vai ter em abundância, vai ter para emprestar, para dar para os outros, então ela é maior do que essa miséria que você está passando. Você crê nisso? Diga amém. A promessa de Deus é igual Caleb, que mesmo em idade você daria fruto, e não importa a idade que você chegou, a promessa de Deus não falha, você vai dar fruto mesmo na idade avançada. Aí Deus disse para ele a promessa em Josué 1:9, e eu se fosse você, eu até ouvia isso já recebendo assim, sabe? Não te mandei eu, esforça-te. E tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia! Josué foi chamado por Deus para liderar os israelitas na conquista da terra prometida após a morte de Moisés. Diante de uma tarefa tão grandiosa, Josué poderia facilmente ter se sentido amedrontado, acuado. No entanto, Deus lhe deu uma promessa. Diga, Deus lhe deu uma promessa. Fala assim, Deus me deu uma promessa. Vira para o irmão aí e diga, Deus te deu uma promessa. Sabe, e essa promessa não era apenas para Josué, mas é também para nós hoje. Quando enfrentamos desafios, devemos lembrar que Deus está conosco, nos fortalecendo e guiando os nossos passos. Sabe, Josué podia ter dito assim, aqueles 40 anos, pô, eu não sou notado, meu. Ninguém me valoriza. Nossa, ninguém me dá valor, eu só fico carregando a mala desse cara. 40 anos, e ele só me joga em fria. Que um dia Moisés falou assim para Josué, Josué, quando eles tinham saído do Egito, olha só a cena. Lá vem um exército gigantesco contra o povo de Israel que era escravo, que não tinha exército, não sabia lutar, eles sabiam capinar, fazer tijolo, amassar barro. E aí Moisés falou para Josué, Josué, arruma um exército aí, Josué, para lutar com aquele exército lá. E o Josué então falou assim, mas aqui só tem gente aleijada, só tem um que não tem braço, outro não tem perna, outro não sabe pegar nem numa espada, e você quer que de hoje para amanhã eu levante um exército? Ele falou, se vira. Certeza? Eu tenho uma notícia para você. Eu, e Arão, e Ur, meu cunhado, e nós vamos subir lá no monte, vamos ficar olhando lá de cima. Eu vou ficar com a mão estendida lá. Vou ficar lá com a mão estendida.
Uau, você e sua família vão subir no monte, e eu vou ter que lutar com os pernetas aqui, é isso? Isso mesmo. Deixa comigo. É desse jeito. Ele juntou os melhorzinhos lá e foi para a batalha, não desobedeceu. Esse Moisés, o cara é esperto, né? Manda eu e vai se esconder lá em cima. Não, ele falou, deixa comigo. O cara era corajoso. Tem gente corajosa aqui? Diga amém. Sabe, o céu favorece os corajosos. Os corajosos metem a cara, vai fazer umas coisas malucas, assim, uns projetos doidos, e Deus fala assim, o cara é corajoso, eu vou honrar a coragem dele. E aí então, Moisés levantava a mão lá em cima, e ele ficava com a mão levantada. Enquanto ele levantava a mão, o exército de perneta de Josué ganhava batalha com aqueles exércitos, porque não eram os pernetas que lutavam, eram os anjos que Deus mandou que lutavam por eles. Aí Moisés cansava, né? Ninguém aguenta ficar horas e horas com a mão levantada. Aí baixava a mão, o exército inimigo começava a ganhar, os perneta ficava mais perneta ainda. Aí Moisés levantava de novo, eles começavam a ganhar, e aquilo estava repetitivo. Aí Arão e Ur tiveram uma ideia, vamos segurar a mão dele, quando ele levanta a mão, lá embaixo o nosso exército ganha, vamos levantar a mão dele. Alô? Quando o teu líder está com a mão levantada, intercedendo por você, você tem vitória. Quando ele está orando por você, você está debaixo de uma cobertura de um líder, e ele está orando por você, você está tendo vitória na batalha da família, na batalha financeira, você está tendo vitória em todas as suas batalhas lá. E esse é um bom motivo para você nunca deixar seu líder abaixar a mão. Porque a tua vitória depende dele estar com a mão levantada. E o que é a mão levantada hoje? Ele está firme. Ele está ali firme, intercedendo, orando, abençoando você. Mas Josué não viu no natural. Josué falou, ele é meu líder. Ele sabe o que faz, ele conversa com Deus na tenda. O homem que conversa com Deus não ia me botar numa fria, não. Ele ia me colocar, o que ele fala para mim é ordem, obedeço. E ele foi e obedeceu. 40 anos ele podia estar falando, mas ele não olhava com o olho natural, ele olhava com o olhar espiritual. Eu não quero entrar para isso, mas o próprio Jesus disse em João 14, 27, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Quem quer a paz de Cristo aqui na tua vida? Amém? Toma posse aí, diga eu recebo em nome de Jesus. Não vos dou essa paz como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. E aqui nós vemos que assim como Deus encorajou Josué a não temer, Jesus nos encoraja, nos oferece a paz que vem da sua presença, nos fortalecendo em tempos de dificuldade. Irmão, nós nunca vamos deixar de ter dificuldade nesse mundo, mas uma coisa é certa, a gente pode passar com essa dificuldade atribulado, ou podemos passar em paz. Porque além do seu líder, tem um Deus lá em cima com a mão estendida sobre você. Caiu 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Porque tem alguém com a mão estendida sobre você. Tem uma mão que te sustenta. Oh, aleluia. A coragem de Josué diante das adversidades. Deus disse assim, o Senhor disse a Josué, olha, eu entreguei na tua mão, em Josué 6, do 2 ao 5. Olha, eu entreguei na tua mão Jericó e o seu rei, e os seus homens valentes, vós, pois todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a de uma vez. Assim fareis por 6 dias, 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Deus estava falando, faça esse ato profético, Josué. A muralha só tinha 3 metros de largura, 9 de altura, era intransponível. Não tinha dinamite naquela época, não tinha nada.
Josué enfrentou uma das maiores fortificações de sua época, a cidade de Jericó. E em vez de confiar em métodos tradicionais, Josué seguiu as instruções de Deus que pareciam irracionais aos olhos humanos. Ele e seu povo rodearam a cidade tocando trombetas e confiando no poder de Deus. A coragem de Josué em seguir a direção divina, mesmo quando parecia sem lógica, resultou na sua vitória. Assim também nós devemos ter coragem para seguir a direção de Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo nos tempos mais difíceis. Por isso que eu disse para vocês agora há pouco, o que eu disse, irmãos? Procura conselho para fazer as coisas, procura direcionamento. Deus tem pessoas que Ele pode usar para te dar um conselho, conselheiros. Não faça negócios errados. E Jesus, Ele disse assim, em Mateus 17, 20, e Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e há de passar, e nada vos será impossível. A coragem de Josué é um exemplo de fé que move montanhas, algo que Jesus também nos ensina a ter. Fala comigo, coragem. De novo, coragem. Mais uma vez. Bate no ombro do irmão e diga para ele essa palavra, coragem. Irmão, vou dizer uma coisa para você, às vezes tudo que nós precisamos numa situação não é de mais poder, de mais unção, não é de mais nada. Tudo que nós precisamos muitas vezes é meter a cara, porque Deus já nos deu a vitória lá na cruz do Calvário. Antes da fundação do mundo, Deus já nos deu tudo. E tudo que nós precisamos é ter coragem de pegar a nossa mão da fé e entrar nas regiões espirituais e pegar aquilo que já é nosso por direito. Diga, eu tenho coragem. Coragem, irmão, não é ausência de medo. Coragem é você ir com medo mesmo. Tudo que eu fiz na minha vida até hoje, eu fiz com medo. Mas fui. Deus mandou fazer isso aqui. Quantas vezes eu estava em crise de pânico aqui dentro, porque tinha entrado 5.000 de oferta, no fim de semana eu tinha 30 para pagar. Começava a entrar gente da rua aqui na construção e falar, eu quero entregar uma oferta. E aí eu falava assim, mas o senhor é da igreja, tem parente na igreja, conhece a igreja, conhece o Cristiano Neto? Falou, não conheço ninguém que você está falando, não sou da igreja, mas eu estava passando ali e senti uma vontade de entrar aqui e dar uma oferta para ajudar. Porque quando você mete a cara, irmão, o dinheiro sai de onde você nem espera, gente para te ajudar aparece, mas você fica encruado com medo, nada acontece. Diga comigo, eu tenho coragem. Nossa, mãe. Se falasse isso para mim, eu falo, você não tem coragem. Bate no peito aí, eu tenho coragem. E medo também. Isso. Toma cuidado com quem fala que não tem medo. Que está cheio de medo, está se borrando. Confie naquele que fala, estou com medo, mas estou indo, irmão. Estou com medo, mas estou metendo na cara. Sei que vai dar, mas Deus é comigo. Amém ou não amém? Aquele muito confiante demais, talvez está confiando nele, nos dons, no talento, na capacidade dele. O cara que diz, eu não sei nem como fazer isso, estou indo, metendo na cara, é porque ele não está confiando nele, ele não sabe como fazer, mas está confiando em Deus. Tem gente que confia em Deus aqui, amém? Glória a Deus. E Josué, no fim da vida dele, ele fala para o povo que ele tinha feito entrar na terra prometida. Olha que homem de caráter. Ele diz assim, porém, Josué 24:15, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, que são da terra onde a gente habita, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente tem que ter isso, irmão, no coração. Filho, não importa o que você vai escolher servir, eu
e sua mãe vamos servir o Senhor. Amém ou não amém? Não importa o que você escolheu servir, eu e a sua mãe, nós vamos continuar firme. Pai, não importa o que você escolheu servir, se A, B ou C, mas eu decidi que vou servir ao Senhor. Não se zangue comigo, mas eu vou servir ao Senhor. Amém ou não amém? A gente tem que se posicionar. E para se posicionar tem que ter coragem. E Deus está querendo a gente como pessoas posicionadas diante desse mundo que está aí. Então, no final da sua vida, Josué reafirmou sua fé inabalável em Deus. Irmãos, 40 anos servindo Moisés. 40 anos guerreando, porque Josué foi guerreiro. Moisés foi um homem de ideias, um filósofo, um legislador, um fazedor de leis. Moisés foi um homem que ele não era assim guerreiro, mas ele criou um guerreiro, Josué. E Josué passou 40 anos aprendendo com aquele homem manso. A Bíblia diz que Josué era o homem mais manso da face da terra. Mas só que algumas coisas do discipulador não passa para o discípulo, né? Por quê? Porque o discípulo vai receber algumas coisas do discipulador, mas ele vai ser usado também com a sua unção, com o seu temperamento, com o seu caráter. Então ele vai juntar as duas coisas. E Josué era muito corajoso, ele se tornou um guerreiro. Ele passou 40 anos guerreando, irmão, não morreu nem nada. E terminou a vida assim, no finalzinho da vida, ele falou: povo, eu não sei o que vocês querem servir. Vocês entraram na terra, uns de vocês gostam dos deuses lá do Egito, outros gostam dos deuses daqui da região. Vocês escolham, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que posição, não é? Que posição. A gente não pode obrigar os outros a servir o Deus da gente. A gente pode ser um exemplo e dizer: eu sirvo ao Senhor nosso Deus. E por último aqui, eu quero dizer a você que assim como Josué, nós somos chamados a não ter medo, mas a confiar nas promessas de Deus. Quantos têm uma promessa aqui? Levante a mão. E a promessa de Deus para nós, no geral, é: eu te fortaleço. Em tempos difíceis, podemos encontrar força e fé na presença constante de Deus em nossas vidas. Que possamos lembrar que Deus está conosco, nos fortalecendo e guiando nossos passos. Sabe, talvez Deus me usou para te dar um conselho aqui hoje, é Deus guiando você. É o amor de Deus guiando você. Talvez você vai estar andando na rua amanhã e alguém vai falar com você. Não olha muito a embalagem que Deus usa para falar com a gente. Não olhe, porque Deus é brincalhão. Às vezes ele vai pegar um mendigo da rua fedorento, chegar bem pertinho de você com aquele mau cheiro todo de não tomar banho porque está na rua, ou talvez ser um viciado, e Deus vai usar a boca daquele para falar com você numa situação que você está tão difícil, precisando ouvir a voz de Deus. É o que ele tem mais perto. Porque às vezes os crentes são tão santos que não tem tempo para ser usado por Deus. Então os mendigos não tem nada para fazer, só anda pela rua, então Deus usa eles. Alô? Os crentes estão aí, eu tenho que levar a criança na escola, eu tenho que não sei o quê, tenho que não sei o quê, não sei o quê. Deus está ali, não posso contar com meus filhos, estou muito ocupado. Parece os pais que tem hoje, né? Filho, eu estou morrendo, leva eu para o hospital. Ah, não posso agora, pai. Aí Deus vai usar quem ele tem à mão. Deus usa os mendigos. Deus usa quem que Deus vai usar? Usa uma criança, porque as crianças não têm muito o que fazer também, né? Agora tem, é ver celular. Mas as crianças são meio descompromissadas com tudo. Às vezes Deus fala: não vou usar essa criança para falar com meu filho. Se você ficar com esse negócio, não, porque foi um bêbado que falou comigo, a fonte não é muito confiável. Deus vai usar pessoas. Deus pode usar o pior parente que você tem na tua família para ele chegar e falar uma coisa para você. Deus usou a boca da mula para falar com você.
Falei, puxa, isso é Deus falando comigo, isso é Deus me dando a resposta. Essa semana eu estava lá em Rondonópolis, e eu fazia uns 2 meses que eu estava fazendo uma pergunta para Deus, sobre uma situação muito séria para eu entender. E aí, no momento, eu não estava lembrando de nada. Aí, no almoço, o pastor de lá estava conversando. E eu gostei muito de conversar com ele, que o papo dele era a cabeça. E aí, de repente, o cara começou a falar com ponto, vírgula, palavra, tudo que eu estava precisando ouvir. E eu dentro de mim só falava assim, fala Deus. Fala, Deus. Mas ele está falando de outra coisa, de outro assunto. Não era igreja, não era nada. Então a gente tem que aprender a ouvir a Deus. Quantas vezes Deus fala comigo com alguém dentro da igreja que vem conversar comigo numa brincadeira e tal, surge Deus falando comigo. Então eu ando sempre com a antena ligada. Quando eu vejo que dá conexão, é Deus falando comigo. Porque os crentes muitas vezes estão com muito medo de chegar para alguém e dizer, Jesus te ama, o cara tem uma vergonha lascada. Então Deus tem que usar um sem vergonha para falar com a gente. Vocês estão entendendo, irmãos? É verdade, é ou não é? Eu estou delirando. Uma vez eu vinha do centro, eu vou contar pela 1000ª vez esse testemunho aqui. E aí nós vamos orar. Eu vinha vindo do centro, irmão, no meu carro, e eu estou angustiado, com o peito apertado, com a situação, sabe aquela situação que você, meu Deus do céu, a pressão devia estar uns 20, eu estava assim, tenso, nervoso. Aí parei na subida do Parolim ali, aí parei o carro, porque acendeu o farol vermelho, eu parei e estou ali. Lá vem descendo o mendigo. Mas ele vinha bem assim, irmão. Não sei se você está anoiado, o que é. Vinha numa felicidade e tal. Aí ele olhou para a minha cara assim, só parou no meu carro. Olhou para mim assim, falou assim para mim. Não pediu dinheiro, não pediu nada. Só botou a mão assim e falou, rapaz, não fique tão preocupado, porque eu já passei por tudo que você está passando. E quer saber uma coisa? Eu tive vitória. Se eu sou o cara que fala assim, você teve vitória, né? Que vitória. Se eu julgo o canal que Deus está falando comigo. E aí ele me falou tanta coisa, irmão, eu estou tentando achar ele para dar uma palestra aqui na igreja. Motivacional. Porque na hora que ele desceu cantando, eu acho que aquilo era até um anjo. Ele passou assim, não parou e nem mais um carro, desceu, tal. Mas ele deu uma mensagem para mim assim, de ânimo, de encorajamento, que eu saí dali mascando abelha. Saí dali engatado em primeira, cantando pneu. 3 dias depois eu ainda estava naquela fogo que, como se fosse eu participasse de 10 cultos de poder assim, tivesse recebido a unção só para mim. A palavra do mendigo. Eu queria treinar ele para ser um pastor, ser um escritor. Por que Deus usou? Porque não tinha nenhum crente com tempo para sair pela rua sem fazer nada e olhar para alguém e dar uma palavra para ele. Então Deus usou o que tinha à mão. Não sei, Deus está falando algo com alguém aqui. Diga comigo, a minha promessa é maior do que a minha dor. Diga por irmão do lado, a tua promessa é maior do que a tua dor. Continue crendo, persevere, não pare, vá em frente, levanta a cabeça, levanta as mãos, engata a primeira, masca a abelha, vá em frente. Amém.